Essa cadeira mais perto, tem algumas limitações aqui. Amados, nós hoje vamos ver alguma coisa realmente diferente. Existem revelações na palavra de Deus, na Bíblia como um todo, que quando são passadas a nós, quando alguém interpreta, quando alguém nos conta, parece até óbvio. Mas na verdade a gente já passou pela passagem, ou pelas passagens, muitas vezes, e nem demos conta do que estava ali sendo dito. Esse é o caso que nós vamos ver hoje. Essa revelação foi dada a um homem, mas o assunto era tão importante, tão maravilhoso, que vários pregadores, vários homens de Deus foram buscar, foram estudar e prepararam mensagens, algumas com mais profundidade, outras com menos profundidade, como é o meu caso, que eu tentei preparar. Mas vocês vão ver que é tão evidente, no entanto vocês nunca prestaram atenção, como eu nunca tinha prestado atenção antes. Do que eu estou falando? Ao longo dos evangelhos, Jesus nos chama. Jesus faz um convite a nós. Mas ele faz isso de duas formas distintas, duas formas diferentes. E coincidentemente essas duas formas estão no Evangelho de Mateus. Pode ser até que você já tenha ouvido alguma mensagem sobre esses dois chamados de Jesus, mas não se preocupe. Se você já ouviu, você vai ouvir coisas novas no dia de hoje. Amém. Nós vamos falar de dois chamados de Jesus, duas formas que Jesus nos chama. Amém? Amém. Eu espero sinceramente que essa palavra possa alcançar vocês em um dos dois níveis. Porque se você responde ao chamado de Jesus, você pode estar respondendo num nível ou num outro nível. O primeiro chamado dele tem um significado, tem um propósito. O segundo chamado tem um outro propósito. E esses dois chamados estão no livro de Mateus. E nós vamos ver hoje esses dois chamados para que nós possamos decidir se queremos nos render a Jesus, se queremos nos submeter a Jesus, se queremos estar ligados a Ele, mais do que isso, em que nível de compromisso nós queremos estar ligados a Jesus. Amém? O primeiro chamado está no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. E Jesus diz assim: vinde a mim. Fala aí para o seu vizinho: vinde a mim. Mas existe um outro chamado. Um outro chamado de Jesus, que também aparece na palavra, e que aqui, no livro de Mateus, está no capítulo 4, versículo 19, diz assim: vinde após mim. Diga aí para o seu vizinho: vinde após mim. Mas antes de tentar entender esses dois chamados, vamos orar? Curve suas cabeças. Senhor Deus, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e mostrado através de homens e mulheres nesta igreja ou em outras congregações, através de pessoas separadas por Ti e que tem nos ensinado tanto sobre a Tua vontade e sobre a Tua palavra. É disso que queremos tratar hoje, Pai. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando, para que possamos entender o que Teu Filho Jesus
quer nos dizer quando nos chama, de uma forma ou de outra. Nós te pedimos isso, Pai, no nome precioso e único desse teu Filho, Jesus de Nazaré, o Cristo. Amém? Amém. Diga de novo para o seu vizinho: vinde a mim. Aqui, meus amados, o chamado é para você ir até a pessoa de Jesus. Ela aparece na palavra de Deus em várias situações. Uma delas, por exemplo, está lá no livro de João, e diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Toda vez que Jesus chama vinde a mim, Ele quer atender a alguma necessidade nossa, algum anseio nosso. Pode aparecer de várias formas, mas o significado é sempre o mesmo. Ele quer atender ao nosso anseio. É interessante que Ele não está nos chamando para ir na igreja batista, para a igreja católica, para ir na igreja protestante, na Rescue Church. Não. Ele está chamando para ir até Ele, até a pessoa dele. E se você for, os seus anseios vão ser atendidos, as suas necessidades vão ser atendidas. Por quê? Porque Jesus sabe que Ele é provedor, Ele sabe que Ele é salvador, que Ele é libertador, e Ele sabe que Ele pode aliviar toda e qualquer dor. Ele conhece a sua missão, a sua natureza, o seu poder, a sua autoridade e principalmente o seu caráter. Nós conhecemos uma porção de histórias maravilhosas de pessoas que foram até Jesus ou foram levadas até Jesus com inúmeras necessidades e foram atendidas. Cegos foram curados e passaram a enxergar, leprosos foram sarados, limpos, coxos andaram, enfim. A pessoa tinha uma necessidade, tinha um anseio e atendeu ao chamado de Jesus, foi até Jesus e levou ele até Jesus e a sua necessidade foi suprida. Agora vamos ao segundo chamado. Diga aí para o seu vizinho: vinde após mim. Vinde após mim. Parece até a mesma coisa, né? Afinal de contas, você tem vinde nas duas. Você tem a palavra mim, nos dois, mas tem uma palavrinha no meio que diz assim: vinde após mim. E essa palavra faz toda a diferença. Porque ao dizer vinde após mim, Ele está te chamando para segui-lo, para seguir Jesus, para ir aonde Jesus for. E isso é completamente diferente. É um nível de compromisso, um nível de comprometimento com Deus muito maior. No primeiro chamado, nosso esforço é para chegar até a pessoa de Jesus. No segundo chamado, nosso esforço é para seguir Jesus. Se você resolver seguir, você vai ser um seguidor. Onde Ele for, você vai. E isso não é assim tão simples, não. Porque Ele vai colocar em você algumas coisas até maravilhosas. Ele vai colocar em você o seu jugo, o seu fardo, o seu caráter, os seus princípios, o seu padrão, a sua visão, o seu coração, os seus desejos, os seus propósitos, tudo aquilo que Ele tem no coração, Ele vai colocar em você. Porque eu vou segui-lo para onde Ele for. Quando eu atendo o primeiro chamado, vinde a mim, eu sei que a minha necessidade será suprida. Todo mundo sabe. Mas se eu atendo o segundo chamado, vinde após mim, trata-se de você atender a uma necessidade de Jesus. É Ele quem tem uma necessidade para ser suprida. E Ele está pedindo para você segui-lo. Então nós temos aqui esses dois níveis.
primeiro nível é quando Jesus te chama para ir até Ele. O segundo nível é quando Ele te chama para ir atrás dEle, após Ele. Amém? Vamos ver o que é que a gente pode tirar disso tudo. Quando eu tendo chamado para ir até Jesus, Ele vai ser para mim o que eu anseio. Mas quando eu atendo o chamado para ir após Jesus, Ele vai fazer em mim o que Ele anseia, o que Ele deseja. Vamos ler os dois textos que eu só li aqui no comecinho, talvez vocês entendam melhor o que eu estou dizendo. Mateus 11, 28 e Mateus 4, 19 dizem respectivamente o seguinte. Você não precisa disso, mas se quiser. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Já no segundo chamado diz assim: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando nós resolvemos ir até Jesus, Ele vai nos dar, porque nós precisamos, descanso, conforto, alívio, e Ele vai ser isso tudo para nós. Mas quando nós atendemos o chamado para ir depois dEle, para ir após Ele, nós estamos falando de um nível de comprometimento bem maior. Nós estamos falando de atender a um anseio de Jesus a nosso respeito. Algo que Ele deseja que nós sejamos. Algo que Ele gostaria que nós fizéssemos. Quando eu vou até Jesus, Ele vai ser para mim libertação, cura, alegria, salvação, saúde, vida eterna. Mas quando eu me diz para seguir após Ele, Ele quer fazer de mim algo especial. Jesus nos diz: eu vos farei pescadores de homens. Ele está dizendo: aquilo que eu faço com vocês, eu vou fazer vocês fazerem com os outros. Quando você atende o segundo chamado, você vai trazer pessoas para Jesus. Você vai ser um pescador de homens. Quando você vai até Ele, Ele ministra você. Agora, quando você vai após Ele, Ele faz de você um ministrador. E isso é uma diferença fundamental. No primeiro chamado, Ele te dava o peixe. No segundo chamado, Ele te ensina a pescar. É bem diferente. Agora, Ele só vai fazer isso com você se você se decidir a seguir após Ele. Amém? Quando você vai até Jesus, Ele faz você alguém que recebe bênçãos. Mas quando você resolve seguir Jesus, Ele faz de você um abençoador. E isso é muito diferente. Porque só quando você abençoa pessoas é que você é realmente abençoado. Muito abençoado. Mais abençoado. Amém? Se eu atender o chamado para ir até Jesus, Ele vai me fazer alvo da sua graça. Mas se eu atender o chamado para seguir Jesus, Ele vai me fazer canal da sua graça. Interessante, amados, é que a palavra diz isso. Lá em 2 Coríntios 5,18, vocês não precisam abrir, eu vou ler o que está escrito. Diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Na primeira parte do versículo, ele está dizendo o quê? Você tinha uma necessidade, eu atendi a tua necessidade, você foi reconciliado. Mas na segunda parte ele está dizendo que você
vai levar os outros a se reconciliarem com Deus. Na primeira parte, eu precisava, Jesus me fez. Na segunda parte, Ele quer me fazer um canal para que os outros se reconciliem com Deus. Não é bonito isso? Atender o chamado para ir até Jesus pressupõe que eu vá como eu estou, como eu sou. Pecador, falho, com defeitos, cansado, carregado, oprimido, com todos os erros. Você certamente já escutou algo assim, né? Primeiro eu vou parar de fumar, depois eu vou até Jesus. Já ouviram alguém falar isso? Ou então, dizer assim, eu preciso mudar meu comportamento para depois procurar esse Jesus que você fala. Não, mas a palavra nos diz, em Romanos, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não importa quantos piercing você tenha pendurado em você, não importa quantas tatuagens ou qual é a sua inclinação sexual. Quem faz a acepção de pessoas somos nós. Jesus não faz, Ele está apenas chamando, vinde a mim. E se você for, Ele vai te curar, vai te dar o alívio, vai te dar tudo que você precisa. Mas, se você decidir seguir Jesus, ir após Jesus, já não é mais a mesma coisa. Aí você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar alguns conceitos, alguns comportamentos. Deus diz assim, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Há uma mudança. Agora não é mais vinde a mim, passa a ser vinde após mim. Nós temos que ter uma outra característica, temos que ser transformados. E o engraçado é que Jesus sabe que o maior inimigo nosso para segui-lo somos nós mesmos. Por isso, eles nos conhecem tão bem, é que Ele coloca isso, você tem que se renunciar, você tem que mudar, você tem que pegar a sua cruz e seguir. Quem não aprende humildade não consegue seguir Jesus. Eu posso ir até Jesus com o nariz empinado. Ele vai me receber. Você pode ir cheio de orgulho. Ele vai atender os seus anseios. Você pode ir com os defeitos que você tiver. Mas não tem espaço para essas coisas se você quiser seguir Jesus. Para seguir Jesus não dá para ser orgulhoso. Quando nós atendemos o chamado para ir a Jesus, é porque Jesus vai tratar com os frutos da nossa vida até ali. Sabe o que é isso? Mais ou menos como um pronto-socorro. Eu não sei quantos de vocês já viveram a experiência de passar uma noite num pronto-socorro por qualquer razão e ver o que acontece lá. Aconteceu isso comigo no pronto-socorro do Hospital das Clínicas em São Paulo. Estava lá por causa de um amigo e é uma coisa de maluco. As pessoas chegam atropeladas, esfaqueadas, apanharam, tudo que você puder imaginar. O sujeito chega lá com cheiro de álcool, com uma faca enfiada na cintura, não dá para dizer para o cara, senta aqui, vamos conversar, está vendo só o que aconteceu com você? Não dá. Você tem que socorrer, você tem que tratar daquilo naquela hora. E olha, tira esse chapéu para esse pessoal que trabalha em pronto-socorro, que são abnegados, realmente são abnegados. Eles tratam da pessoa, não querem saber se é branco, se é preto, se é pardo, se é mulato, se não querem saber nada, se a pessoa bebeu, se não bebeu, eles estão lá para socorrer.
Da mesma forma, Jesus, quando ele diz, vinde a mim, ele está prontinho para te socorrer, preparado para te socorrer. Ele vai tratar com o que aconteceu com a tua vida até ali, com os frutos. Mas, quando você resolve seguir Jesus, aí ele vai se tratar com as raízes dos nossos problemas. Aí ele vai fazer você pensar se o seu comportamento até ali estava correto ou não está, e de repente você vai chegar à conclusão que o culpado pela situação sua é você mesmo. Lá no pronto-socorro, não dá para dizer, está vendo onde a bebida te levou? Não, tem que curar, sim. Da mesma forma, Jesus te cura, Jesus te dá a libertação, Jesus te dá todo o conforto que você precisa. Mas se você quiser seguir Jesus, você vai ter que modificar. Ele vai olhar as causas de que aconteceu com a tua vida até ali. Quando eu atendo o chamado para ir até ali, até ele, eu vejo Jesus como solução. Mas quando eu resolvo seguir Jesus, eu vejo Jesus como padrão. Padrão para ser imitado, padrão para ser modelo, para ser copiado. É algo que eu preciso crescer para chegar a essa estatura. Aquele monte de gente que seguia Jesus, muitos ali seguiam Jesus porque ele fazia alguns milagres, e entre eles ele alimentava a população, né? Multiplicava pães, e aí as pessoas viam Jesus como um milagreiro. Mas quando você decide seguir Jesus, é como aqueles discípulos, os 12, que ficaram com Jesus depois que os outros foram embora. Quando Jesus perguntou para ele, vocês também querem ir embora? O que foi que Simão Pedro respondeu? Não, Senhor, nós sabemos que só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E continuaram com Jesus. Sabe por quê? Porque tinha um outro nível de compromisso. Esses 12 discípulos, esses 12 apóstolos viam Jesus como modelo a ser seguido. Quando eu atendo o chamado para ir até Jesus, eu sei que serei restaurado. Jesus vai me restaurar. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, Jesus tem por ministério restaurar todos. Restaurar significa consertar. Está quebrado, vamos consertar. Agora, quando eu decido ir após ele, eu serei edificado. Edificado é outra coisa. É pôr tijolo em cima de tijolo. Jesus vai fazer comigo algo muito diferente de consertar. Ele vai me edificar. Amém? Amém. Filipenses 1,6 diz que, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Edificar é isso, é aperfeiçoar, é construir. Muito mais do que restaurar. Quando eu vou até Jesus, eu vou tratar com problemas. Mas quando eu vou após Jesus, eu vou lidar com propósitos. O que Jesus quer realizar em nós não é simplesmente tirar daqui de nós, de dentro de nós, aquilo que nunca devia ter estado lá.
Pelo contrário, Jesus quer colocar em nós o que sempre deveria ter estado. Para colocar aquilo para que você foi criado. Jesus não é ou não deveria ser importante para nós porque Ele cura a enfermidade ou porque Ele nos defende do diabo. Não, nada disso. É claro que Jesus vai curar, é claro que Ele vai te dar forças para lutar, é claro que Ele vai te defender do inimigo, mas o mais importante é tirar você do lodo, do charco e firmar os seus pés na rocha, que é Ele. Nós não podemos ser uma igreja que fique parada no vinde a mim. Nós temos que ser uma igreja que quer atender o chamado vinde após mim. Quando eu aceito o convite para ir até Jesus, eu sei que ficarei livre do diabo. Mas quando eu aceito o convite para seguir Jesus, eu vou ficar preso a Deus. E amados, isso faz toda a diferença. O povo de Israel não foi libertado, não ficou livre quando saiu do Egito. Na realidade, ficou livre quando recebeu os mandamentos de Deus lá no Sinai. Porque aí estavam ligados a Ele, Deus. Você diga assim para o seu vizinho: fui liberto e agora eu quero ser servo. Amados, isso é um compromisso muito sério. Muito sério. A maior parte das pessoas, e eu por muito tempo fui assim também, fica parado na primeira parte, que é mais confortável. Mas, quando eu decido atender o primeiro chamado, vinde a mim, Jesus é o meu salvador. Mas se eu decidir seguir Jesus, Ele passa a ser o meu Senhor. Amém. Nós lemos lá em Romanos: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem que enxergar Jesus como Senhor, se você quiser segui-lo. Amém? Amém. É óbvio que Ele vai sempre atender o seu pedido. E não importa que grau de compromisso você tenha com Ele. Não interessa se você já fez declaração, não fez declaração. Ele vai atender as suas necessidades. Mas se você se dispuser a seguir Jesus, aí a coisa muda um pouquinho. Você passa a ser servo. E uma chuva de bênçãos vai te alcançar. Na realidade, as bênçãos vão correr atrás de você. Quando Jesus diz: vinde a mim, Ele vai dar a você a natureza do Pai. Mas se você resolver seguir Jesus, Ele vai te dar o caráter do Pai. E caráter é diferente de natureza. Seu filho tem a sua natureza, mas ele tem o seu caráter. Que caráter é algo que é forjado. Caráter depende de convivência. Caráter depende de seguir um modelo, um exemplo, de desejar ser como aquele. Numa reunião como essa de hoje, certamente que não dá para transmitir o caráter de Deus para todo mundo. Todo mundo, a gente se arvola a querer passar um pouco da natureza de Deus. Mas quero que vocês entendam que se você decidir seguir o segundo chamado, o chamado para seguir Jesus, você vai adquirir o caráter de Deus.
Quando eu atendo o chamado vinde a mim, Jesus vai me dar o poder do Espírito. Agora, se você resolver seguir Jesus, Ele vai te dar a autoridade do Espírito. Antes você tem o poder, mas a autoridade você só tem quando você resolve seguir Jesus. Quando eu atendo o primeiro chamado, eu sou habitado pelo Espírito Santo. Mas se eu resolvesse atender ao segundo chamado para ir após ele, eu serei guiado pelo Espírito Santo. Amém. Para ir até Jesus, eu posso ir sozinho. Para seguir Jesus, é impossível continuar sozinho. Jesus pode alcançar você onde você estiver, no seu quarto, na floresta, no clube de campo, onde você estiver e você clamar por Ele, pode te alcançar. Mas, se você quiser seguir Jesus, você vai precisar ter mais pessoas com o mesmo desejo do teu lado. Jesus não diz para você ir na Rescue Church, ou na igreja batista, ou seja onde for, mas olha, só no domingo, que é quando eles fazem apelo, não tem nada disso. Ele salva você onde você estiver, mas não dá para ficar sozinho, se você quiser seguir Jesus. É na convivência, no relacionamento, com outras pessoas que têm o mesmo interesse, mesmo desejo, que se faz um discipulado. Olha, finalmente, ao atender o primeiro chamado, vinde a mim, eu me torno filho. Mas se eu resolver atender ao segundo chamado, vinde após mim, eu me torno um discípulo. E é como discípulo que eu vou conviver com Jesus e aprender com Ele. Amém? Amém. Amém. Agora, onde é que nós estamos hoje? Examine-se você mesmo. Certamente nós estamos em um dos dois níveis. Talvez alguns não tenham ainda alcançado Jesus em nenhum dos níveis, não tenha atendido nenhum dos chamados, ou talvez até alguém já tenha atendido aos dois chamados. Por acaso existe alguém aqui hoje que nunca clamou a Jesus para vir morar em seu coração, para vir ser o seu Senhor, o seu Salvador, e para ser o centro da sua vida? Se tiver alguém aqui assim hoje, que deseja atender hoje ao primeiro chamado de Jesus, ao chamado vinde a mim, se tiver alguém que quiser fazer isso hoje, é só levantar a sua mão. É uma questão de vida ou morte, não tem problema nenhum. Ou você faz ou você não faz. Mas se você fizer e quiser orar conosco, nós estamos à disposição. Como eu imagino que todos aqui já atenderam em algum momento a esse primeiro chamado, vinde a mim, agora é a hora de você consultar o seu coração e saber se você está disposto a atender o segundo chamado de Jesus. Quando Ele diz para você, vinde após mim. Se você deseja atender a esse segundo chamado, quando nós estivermos orando, se você quiser vir orar aqui na frente, você será bem-vindo. Amém? Vamos ficar em pé, todos nós. Esqueça um pouquinho o vizinho seu do lado. Se você quer assumir um compromisso mais sério com Deus no dia de hoje, venha orar aqui na frente. Venha dizer a Ele que você está disposto a atender esse segundo chamado.
E eu vou pedir que vocês repitam a oração comigo, mas só se vocês estiverem de acordo com o que vai estar sendo falado. Amém? Ninguém é obrigado a repetir se não está de acordo. Feche os seus olhos. Baixe suas cabeças. Repitam comigo. Deus maravilhoso, Pai amado e querido, estamos aqui dispostos a crescer em Jesus, dispostos a atender o chamado de Teu Filho quando nos diz: vinde após mim. Nós nos dispomos a alcançar um novo nível de comprometimento com Teu Filho Jesus. Fale por você mesmo. Te dou graças por Teu amparo em meu esforço para chegar até a pessoa de Jesus. Mas hoje eu te peço, me dá forças para seguir Teu Filho Jesus. Pai querido, queremos ser mais do que aquele que recebe e queremos estar agindo como Deus quer, como Teu Filho espera. Eu quero deixar o meu orgulho no Teu altar. Estou disposto a me humilhar para seguir após Jesus. Pai querido, mais do que meu Salvador, eu quero ter Jesus como meu Senhor. Eu quero ter o Teu caráter, porque eu vou seguir Teu Filho Jesus. A minha oração é feita a Ti, no nome precioso e sem igual de Teu Filho amado, que se deu por nós e merece ser chamado Yeshua HaMashiach. Amém? Amém. Não importa quem você é.